Presbítero Ed, nós, povo de Deus, temos a nossa fé na palavra do Senhor, mas quando nós falamos de finanças, você acredita que muitas passagens bíblicas são mal interpretadas e as pessoas acabam não exercendo a fé, e muitas pessoas têm essa ideia de que o rico não entrará no reino dos céus, e tem pessoas que têm até medo de ter muito dinheiro porque não vê o dinheiro como uma bênção, mas o dinheiro, ele sendo nosso servo e não o nosso senhor, eu vejo não há problema nenhum, né? Sim, sem dúvida. Eu chamo isso de crenças limitantes, né? E infelizmente, muitas vezes, atrelada à Bíblia e com uma interpretação equivocada das Escrituras, né? Às vezes nós olhamos para as Escrituras e fazemos uma leitura ou ouvimos alguém ministrar sobre aquilo de uma forma até equivocada, de uma interpretação equivocada, e acreditamos que aquilo é certo, e aquilo vai criando limitações, isso vai criando barreiras, e nós vamos nos afastando cada vez mais dessa questão financeira, do dinheiro, por achar que ele é mau. Eu sempre digo que o dinheiro, ele é neutro, por si só, ele não é bom, nem é ruim. O dinheiro, ele é neutro. É a maneira com que nós utilizamos ele que vai determinar se ele vai ser bênção ou se ele vai ser maldição na nossa vida. Então, há uma responsabilidade de como eu vou administrar esse dinheiro. Quando nós olhamos para esse texto que o pastor citou, que está em 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, se atormentaram a si mesmo com muitas dores. Veja que aqui existem alguns aspectos, né? Às vezes as pessoas elas confundem e elas dizem o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então o texto não está dizendo isso. Não é que o amor, né? O amor ao dinheiro. Exatamente. O dinheiro em si, como disse você, ele está ali. Se você administrar bem ele e fazer dele o seu servo, mas quando você se deixa seduzir, se prender pelo dinheiro, aí ele acaba sendo seu senhor, né? Exatamente. O pastor Paulo Romero, ele disse que o dinheiro ele é um excelente empregado, mas é um péssimo patrão, né? Se ele mandar em sua vida, se ele mandar na sua vida, você vai ter grandes problemas, né? Então, assim, o amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor. Então, quando nós colocamos o coração no dinheiro, quando todas as nossas forças estão concentradas no dinheiro, quando a gente atropela valores por causa do dinheiro, quando a gente esquece de família, de princípios, o caráter deturpa, isso mostra que nós estamos sim amando o dinheiro, é o dinheiro a qualquer custo, né? Então, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro. Veja só a evolução. Eu amo. Depois vem a cobiça. E agora eu vou cobiçar. O que é cobiçar? É desejar o que não é meu. É desejar o que é do outro. É eu ficar de olho no que é do outro e querer encontrar um caminho de me apropriar daquilo que não é meu. Existem muitas pessoas, né, de que fica se comparando, né? Comparando o seu progresso financeiro, seus bens materiais, e fica sempre se comparando e fica correndo desenfreadamente atrás do dinheiro e acaba perdendo os valores de outras coisas, família, amigos, lazer, descanso, e acaba focando nessa competitividade e acaba enfiando o pé pelas mãos, né? Exatamente. As bênçãos do Senhor nos alcançarão, né? Então, a gente precisa entender que eu preciso me superar, né? Eu preciso olhar para dentro de mim e enxergar o que eu posso fazer para que eu me torne uma pessoa melhor, né? Nesse caso, nós estamos falando de finanças, né? E aí, depois de cobiçar o dinheiro, né? E vem ainda, desviaram-se da fé. Então, primeiro eu amo o dinheiro, depois eu começo a cobiçar o que não é meu. Isso mostra que realmente o dinheiro ele está enraizado no meu coração, né? Os meus tesouros estão na terra, os meus tesouros não estão no céu. E a partir daí eu começo então a me desviar, né? O que é se desviar da fé? É quando eu começo de fato deixar de cultuar, deixar de dizimar, de ofertar, ou seja lá o que for. O dinheiro, porque
agora eu estou ganhando muito para dar um dízimo desse valor, para dar um dízimo tão alto assim. Deus está dando, pessoas... né? Porque se eu der esse valor, os irmãos da igreja, o pastor, não, né? Você tem que ser fiel a Deus. Exatamente. E fiel aos seus princípios e ao seu caráter. Veja aqui naquela passagem, presbítero Ed, do jovem rico, quando ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quer dizer, ele tinha uma vida regalada. Sim. E aí Jesus então manda ele guardar os mandamentos, mas depois pontua da onde estava o problema da vida dele. Quer dizer, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, segue-me. Não que Jesus queria torná-lo pobre, mas Jesus estava mostrando que o problema dele era o dinheiro. Tanto é que ele abaixou a cabeça, saiu triste e não abraçou aquilo que Jesus falou, porque dentro dele havia um princípio de que o dinheiro era o número 1 da vida dele. Então isso de fato acabou trazendo insegurança na vida eterna. Ele não tinha convicção da vida eterna devido a ele ter esse problema da cobiça, de deixar como a finança ser o número 1 da vida dele, né? Exatamente. Ele dizia que ele cumpria os mandamentos. E Jesus então provou aonde estava o coração dele. Provou quem reinava no coração dele. Com certeza, quem dominava o coração dele. Então quando Jesus ele pede tudo, né? Jesus pede porque sabia que o coração dele estava sendo dominado pelo dinheiro, dominado, né? E aí quando nós olhamos, eu gosto de traçar um paralelo também do jovem rico com Zaqueu. Uma mudança bem radical, né? Porque você vê que Zaqueu, ele tem um desejo de estar perto de Jesus, ele queria pelo menos ver Jesus passar. Ele enfrenta as adversidades, as dificuldades, a multidão, a figueira, e ele procura, então, alguma forma, apenas olhar para Jesus. E aí Jesus passa, chama ele pelo nome e diz: hoje me convém pousar na sua casa. E quando Jesus está lá, é interessante que ele pega e faz uma proposta para Jesus e fala assim: olha, eu vou vender, né? Eu vou dar metade de tudo que eu tenho aos pobres. E se porventura eu defraudei alguém, eu restituirei quadruplicadamente. Veja que o que ele oferece é a metade. E Jesus pediu ao jovem rico tudo. Parece até injusto, né? Sim. Mas ele voluntariamente oferece. E o que Jesus vem na contrapartida? Este também é filho de Abraão. Hoje entra salvação nesta casa. Então veja que ele, de coração aberto, de coração voluntário, mostrando que o coração dele estava voltado para Deus e não para as riquezas deste mundo. Presbítero Ed, interessante que a gente pode perceber que salvação, a salvação assim real e libertação financeira parece que caminham juntos, né? Porque ele foi salvo, teve um encontro real com Cristo, como diz aquela parábola, né? Encontrou o maior tesouro, e aí ele viu que toda aquela riqueza dele era um tesouro menor. Tanto é que ele mudou o foco dele, né? Então, muito interessante. Libertação financeira tem tudo a ver com salvação, né? Exatamente. E essa voluntariedade, né? Você percebe que o coração dele está dominado por Deus. Ele tem as finanças, administra ela, né, de forma até que interessante. Eu falo até que ele é injustiçado, né? Eu gosto muito de fazer conta, eu gosto muito de matemática, né? Embora não tenha estudado tanto, né? Mas eu gosto muito. E eu digo que Zaqueu, ele foi mal compreendido na sua época e é até hoje. Certo. Porque a própria matemática mostra que ele não era ladrão. Porque, vejamos, vamos calcular que a riqueza dele toda fosse de R$1 milhão, trazendo para os dias de hoje, de R$1 milhão. Se ele fosse um ladrão, como era taxado naquela época e como muitos taxam hoje, ele não conseguiria cumprir o voto que ele fez com o Senhor. Porque se ele fosse ladrão, eu imagino que pelo menos 50% daquilo que ele ganhou, ele teria adquirido de forma fraudulenta. Mas quando ele oferece metade de tudo que ele tem, de 1 milhão, hipoteticamente, ele fica só com 500 mil. Agora, ele vai fazer uma análise de consciência para restituir quadruplicadamente. Dos 500 que sobrou, se ele defraudou 150 mil,
ele já não consegue mais cumprir o voto que ele fez. Porque 150 vezes 4 já dá 600. E ele diz ainda de forma clara, se porventura, olha só, vou aqui fazer uma análise de consciência. Se porventura tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicadamente. Então isso mostra que ele não era um defraudador, que ele não era um ladrão, né? E por isso que eu entendo que o coração dele não era dominado pelo dinheiro, como muitos tendiam a dizer, como muitos taxavam ele, né? Então, não importa qual a sua riqueza, não importa o quanto você tem. Eu costumo dizer que o dinheiro ele não tem poder para mudar ninguém, ele apenas potencializa quem você é, certo. Como ele potencializou Zaqueu. Muito maravilhoso essa passagem.